Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É uma alegria muito grande para mim participar pela primeira vez deste encontro virtual para falarmos sobre o Espiritismo. Agradeço bastante a direção da Associação Beneficente Bezerra de Menezes pelo convite, agradeço ao Bruno, que foi o portador desse convite, e como é a primeira vez que eu estou participando desse tipo de reunião aqui com vocês, eu peço licença para me apresentar. Meu nome é Marcos Chiarelli, eu sou espírita há mais de 40 anos, sou nascido e criado em São Paulo, na capital de São Paulo, sou médium psicógrafo, psicografei este livro chamado Muito Prazer, Eu Sou o Espiritismo, de autoria do espírito Manuel Dantas e publicado pelas edições FEESP, que pertencem à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Todos os direitos autorais deste livro foram doados à FEESP para ajudar nas maravilhosas obras que eles fazem, e quem se interessar, quem quiser conhecer o livro, ele pode ser comprado na livraria física da própria federação, e para quem é fora de São Paulo, através da loja virtual, que está no seguinte endereço: loja.feesp.org.br. Apresentado que estou, então, vamos iniciar a nossa reunião fazendo uma prece, nos dirigindo em pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para, em primeiro lugar, agradecê-lo pela vida, agradecê-lo pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos e por tudo o que temos experienciado nesta nossa reencarnação. Aproveitamos para agradecer também ao nosso querido Mestre Jesus por nos amparar e nos fortalecer a cada dia, aos nossos mentores por estarem ao nosso lado, nos protegendo, nos inspirando, nos guiando, e a todos aqueles que colaboram conosco. Muito obrigado, que assim seja. Vamos iniciar então a parte expositiva, não é? Depois da nossa prece, fazendo uma pequena leitura. Eu escolhi para a leitura de hoje um livro que está lá no Antigo Testamento. E aí algumas pessoas podem estranhar isso e perguntar: Marcos, por que um livro do Antigo Testamento se nós espíritas temos tanta literatura de boa qualidade, de excelente qualidade, como as obras psicografadas pelo Chico Xavier e pelo Divaldo Pereira Franco, autores Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e tantos outros, não é? Eu escolhi este texto que está no livro de Lamentações, no capítulo 3 do livro de Lamentações, porque a nossa palestra hoje vai falar bastante sobre o Antigo Testamento. E aí, iniciarmos então a nossa conversa com a leitura de um dos seus livros, eu acho que é bastante simbólico, não é? Porque mostra que o Antigo Testamento, que não é conhecido por muita gente, é conhecido, lógico, por muita gente, mas dentro do Espiritismo nem tanto, não é? Nós focamos mais no Novo Testamento, onde tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que
deram a base para o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, não é, escrito por Allan Kardec. Kardec pegou as máximas morais ensinadas por Jesus, que constam nesses 4 evangelhos lá no Novo Testamento, e as interpretou de acordo com os conhecimentos da doutrina espírita. Então é isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E aí nós, espíritos, acabamos abandonando um pouquinho tanto o Antigo Testamento quanto os outros livros do Novo Testamento. Nós temos, junto com os evangelhos, as famosas cartas, não é, de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Nós temos o Atos dos Apóstolos, que contém relatos incríveis sobre a vida deles depois da crucificação de Jesus. Nós temos um Apocalipse de João, que é um livro bastante enigmático, tem que ser interpretado com bastante seriedade, bastante responsabilidade, enfim. E o Antigo Testamento, então, quase nós não lemos. E eu vou mostrar aqui, não é, através desse texto, que tem muita coisa boa lá para ser lida também. O livro de Lamentações, para a gente situar o contexto histórico dele, foi escrito depois da volta dos judeus do exílio da Babilônia. Exílio não, cativeiro da Babilônia. Eles foram levados cativos para lá, não é? Os judeus, antes chamados hebreus, ao longo de toda a história, foram sempre dominados por povos estrangeiros. Eles foram escravizados pelos egípcios, eles foram dominados pelos filisteus, pelos babilônios, pelos assírios, foram subjugados pelos romanos, e depois que eles voltaram, então, do cativeiro babilônio, lá mais ou menos no ano, vamos pegar certinho aqui, ó, mais ou menos não certinho, né, o ano 538 a.C., eles foram dominados pelos babilônios no ano 609 a.C. E no ano 538, então, eles começaram a voltar, e quando chegaram em Jerusalém, encontraram a cidade destruída, o templo saqueado, profanado, não é? E aquilo era muito importante. Jerusalém era considerada a cidade mais importante, porque lá estava o templo, a casa de Deus para os judeus, não é? E aí o Jeremias, então, vai escrever no Lamentações orientações para que aquele povo não perdesse a sua fé, ao contrário, continuasse confiando em Deus. E aí no capítulo 3, versículos 19 a 26, a gente encontra o seguinte: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Vejam que maravilhas de ensinamentos que nós temos aqui. Esse texto foi dirigido aos judeus que estavam voltando de mais de 70 anos de cativeiro e encontraram a sua cidade e o seu templo destruído. Mas ele pode se aplicar à nossa vida de hoje. Quem é que não tem sofrimento? Quem é que não tem tristeza e às vezes solidão? Quem é que não passa por episódios de amargura, de decepção, de sobrecarga sobre os ombros, sobrecargas emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, enfermidades graves consigo mesmo ou com alguém na família? E aí nessas horas é natural ficar desanimado. O profeta disse aqui, não é? Eu penso sempre nisso e fico abatido. Então, se nós focarmos somente nos nossos problemas e naquilo que nos traz aflição e sofrimento, ficaremos naturalmente desanimados e abatidos. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor de Deus não se acaba, ele se renova todas as manhãs. O amanhecer, o nascer do sol a cada novo dia é um símbolo da renovação da vida. Novas esperanças surgem. Deus nos presenteia com mais 24 horas para fazermos o que quisermos através do nosso livre-arbítrio. Nós podemos usar esse próximo dia para terminarmos algum trabalho que começamos na véspera, consertarmos alguma coisa que estava dando errado, nos reconciliarmos com os nossos desafetos.
cada um leva a vida do jeito que é, sabendo sempre que a colheita vai ser proporcional à semeadura, não é? Então, esse texto de Lamentações vai nos dizer: o Senhor é bom o tempo todo. É melhor ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor do que ficar se lamentando. É lógico que nós devemos ser proativos. Aguardar em silêncio não significa não fazer nada. Aguardar em silêncio significa confiar na providência divina sem reclamar, sem se desesperar, sem se revoltar e trabalhar para que o bem aconteça. Então, a leitura que foi feita agora, não é? Desse trechinho do livro de Lamentações, ela tem o propósito de nos animar, nos dar esperança, porque Deus é sempre bom. Feita a leitura, então, vamos ao nosso assunto principal, que é o papel da ciência na Gênese. Esse assunto está no capítulo 4 do livro A Gênese, de Allan Kardec, não é? O título completo do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A gente conhece mais como A Gênese, e tem o mesmo nome da Gênese bíblica, não é? Que é o primeiro livro ali que tem no Antigo Testamento. O assunto de hoje, o papel da ciência na Gênese, vai se dividir em 3 tópicos. Como Kardec explica a aceitação da Gênese bíblica por tantas religiões, equívocos nos textos bíblicos, eles existem, e se existem, por que estão lá, não é? E a coexistência da religião com o avanço da ciência. Para nós abordarmos esses assuntos de forma bastante clara, é necessário voltar um pouquinho no tempo e explicar como que a Bíblia foi escrita, não é? De uma forma bastante resumida aqui. Os primeiros livros bíblicos são 5, não é? Eles são atribuídos a Moisés. E Moisés não nasceu na origem do povo hebreu, ele veio mais de 1000 anos depois, não é? Mas antes dele não existia um registro por escrito, as histórias eram transmitidas oralmente. E aí, como eu falei no início aqui da nossa conversa, os judeus, antes chamados hebreus, eles caíram sob domínio de outros povos várias vezes. Um bastante famoso foi o domínio dos egípcios, não é? Os hebreus foram escravizados pelos egípcios, passaram 400 anos sob o jugo egípcio, lá no norte da África, não é? À beira do rio Nilo. Moisés teve por missão libertar aquele povo, conduzi-los pelo deserto em direção à terra prometida e, segundo os relatos bíblicos, Moisés sai do Egito com mais ou menos 500 mil homens. 500 mil homens. Embora esse número seja bastante expressivo, a população que acompanhou Moisés na saída do Egito foi maior ainda. Estima-se em 3 vezes isso, 1,5 milhão de pessoas. Por que 1,5 milhão se a Bíblia diz que foram 500 mil homens? Porque a sociedade machista daquela época já era machista, hein? Ainda temos resquícios disso nas nossas sociedades hoje, infelizmente, não é? Mas que está devagarinho sendo modificado, e daqui a pouco, com a chegada do mundo de regeneração, vai existir cada vez menos. A igualdade, não é, entre todos os gêneros vai ser bastante presente aí na nossa vida. Mas naquela época não era assim. Então os registros, os censos eram feitos contando os homens aptos para o exército, porque guerrear era muito importante naqueles tempos. Então, os homens aptos para batalhar pela nação de Israel eram 500 mil. Se cada homem desses fosse acompanhado por um irmão, por um parente mais velho ou mais novo que não fosse apto para o exército, já era mais alguém junto com os 500 mil. As esposas, os filhos, as crianças, os idosos, então facilmente esse número chega em 1,5 milhão de pessoas. Moisés ficou 40 anos andando com esse povo pelo deserto. Por que ele ficou 40 anos? Porque era tão longe assim a Terra Prometida? Não, a Terra Prometida poderia ser alcançada em algumas semanas, em poucos meses. Mas como os judeus, chamados ainda hebreus, ficaram 400 anos, 4 séculos, sob o domínio egípcio, eles acabaram se contaminando, podemos dizer assim, ou contaminando é uma palavra feia, não é? Eles acabaram adquirindo hábitos egípcios contrários ao monoteísmo, que era a religião dos hebreus.
politeísmo, adoração de vários deuses, fabricação de imagens para serem louvadas, promiscuidade sexual, tudo isso daí existia, alimentação em desacordo com as regras, não é, da pureza exigida pelos hebreus, enfim, tudo isso daí era contrário àquilo que a religião dos hebreus proclamava, principalmente a crença no Deus único. Então, aquela geração que estava saindo do Egito não tinha mais jeito, estava com aquilo embutido no seu subconsciente. Moisés anda no deserto durante 40 anos para que aquela geração pereça e a nova geração, nascida livre já pela sua caminhada pelo deserto em direção à Terra Prometida, fosse sendo educada com os princípios do monoteísmo e do judaísmo, não é? Então é por isso que ele ficou 40 anos andando. E vamos imaginar que aquela população era bruta, gente. O pessoal vivia naquela época de acordo com o Código de Hammurabi, não é? Mais conhecido também como a Lei de Talião. Hoje nós conhecemos a Lei de Talião com aquela frase, olho por olho, dente por dente. Mas essa frase é mais longa e mostra toda a crueldade que era o Código de Hammurabi. A frase completa é assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, morte por morte. Ou seja, era pura retaliação, era pura vingança, não é? Então aquela sociedade que saiu do Egito, sob essa lei de Talião que os dominava, moral pouco desenvolvida, sentimentos sociais praticamente inexistentes, civilidade quase beirando zero, não é? Então Moisés teve um trabalho danado para controlar todo aquele povo, 1,5 milhão de seres humanos. Então Moisés teve que instituir algumas leis que começaram com os 10 mandamentos e várias outras leis, não é? Moisés escreveu 5 livros durante esse período de 40 anos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A Gênese conta a história da saída do povo do Egito, a Gênese conta a origem do mundo, não é? O Êxodo conta a saída do povo do Egito, o Levíticos vai contar sobre toda a religiosidade, todos os artigos de fé, toda a legislação religiosa e civil, não é? Da tribo de Levi, que era responsável pelos trabalhos religiosos dos israelitas, não é? Depois do Levítico vem o Deuteronômio, que é um resumo de tudo aquilo que já foi falado. Moisés repete para consolidar bem os ensinamentos, e o Números. Números é um censo, não é? Como se o nosso IBGE estivesse lá presente nas areias do deserto, contando quantos membros tem em cada tribo, quantas pessoas formam cada agrupamento, para totalizar qual que era a população de Israel. No livro A Gênese, então, Moisés vai falar sobre o surgimento do mundo. E aí a gente chega no nosso assunto, não é? Por que ela é aceita, essa Gênese, por tanta gente? Qual que é a Gênese mosaica? Vocês devem já ter ouvido falar, não é? E no início não existia nada, e Deus disse, fez-se a luz, e a luz se fez, e aí ele cria mais alguma coisa, e é o primeiro dia, e aí no segundo dia eram criadas as águas, no terceiro dia as plantas, no quarto dia os animais, no quinto dia a espécie humana, enfim, vai fazendo, no sexto dia a espécie humana, e no sétimo dia Deus descansou. Isso não é verdade, não é? A humanidade não surgiu de uma vez pronta já. Nós somos produtos de uma evolução. E o mundo não foi criado em um dia apenas. E a vegetação no segundo, e as águas no terceiro. Enfim, não é tudo aquilo que está escrito lá. Eu posso ter me confundindo um pouco aqui com a ordem das coisas. O fato é que estudos científicos, e o espiritismo é ciência junto com filosofia e religião, então aceita a ciência, né? Os estudos científicos comprovam que o mundo existe há 13... O mundo não, o universo existe há 13,8 bilhões de anos. E não há apenas 4.000 anos, como Moisés coloca lá. Né? E a Terra existe há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, 4,5 bilhões, 4 bilhões de anos e 500 milhões de anos. Dentre toda essa história aí, os primeiros seres humanos surgiram há mais ou menos 200 mil anos.
Ou seja, 200 mil anos atrás começaram aqueles seres hominídeos, não é? Que não eram ainda muito parecidos conosco, eles eram mais parecidos com os primatas, e aí o corpo humano vai evoluindo até conseguir receber um espírito mesmo e não um princípio inteligente. E tudo isso a ciência mostra, a evolução mostra. E por que a gente aceita aquela história de 6 dias? E mais ainda, por que a história foi escrita desse jeito? Então vamos pensar assim. Moisés escreveu para um povo, como eu disse, bruto, com pouca cultura, que estava acostumado a contar pequenas quantidades. Eu tenho um rebanho de 100 ovelhas. Né? Eu tenho um rebanho de 120, 150. Era difícil um rebanho de 1000 ovelhas, né? 100, 200, tá? As mulheres contavam medidas de farinha, medida de trigo para fazer o pão. E não ia muito além disso, sabiam calcular o volume d'água ali, né, numa talha d'água, para poder fazer os seus alimentos, enfim. Se Moisés chegasse com ideias de milhares, milhões e bilhões de anos, as pessoas não teriam noção. Né? Outra coisa, isso é muito importante, as pessoas, a população, 99% do número que eu estou chutando aqui, não sabia ler, não sabia escrever. Né? Eram poucos os que tinham cultura para ler e escrever. Moisés era um deles. Foi criado no Egito, né? Quem conhece a história, foi colhido nas águas do Nilo, ali, educado como um príncipe. Aí depois que ele vai fazer parte dos hebreus, vai salvar os hebreus, enfim, libertá-los, mas é filho de hebreus, o Moisés, não é? Uma história muito bonita. Enfim, não faz parte hoje aqui da nossa conversa, mas vale a pena ser lida para quem tiver interesse. Está lá, não é? No livro do Êxodo, né? No Antigo Testamento. Vamos procurar lá para estudar isso daí também. Mas enfim, a população era inculta, não sabia ler. Como que as histórias se propagavam? Verbalmente, mas para que uma história seja contada com fidelidade de pai para filho, de filho para neto, enfim, não é? E geração após geração, a história tinha que ser marcante. E para ser história marcante, precisa de elementos fantasiosos, precisa de elementos maravilhosos, não é? Senão a pessoa não lembra direito. Aí, falar num dilúvio, por exemplo, não é? Chama bastante atenção. Todos os animais do mundo numa arca. Imaginem isso, não é? A humanidade toda vinda de um único casal, Adão e Eva. Essas coisas não foram assim. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, vai explicar a raça adâmica como uma vertente, não é? De uma das raças existentes aqui na humanidade, simbolizada em Adão e Eva. Então, Moisés foi de grande sabedoria quando escreveu dessa maneira. Uma sabedoria semelhante ao Esopo, que milhares de anos depois, ele vai ser um escravo liberto grego, que vai falar nas suas famosas fábulas. Por exemplo, a cigarra e a formiga. Eu acho que todo mundo já ouviu, né, essa fábula. Enquanto a cigarra ficava no bem bom ali, cantando, dançando, farreando, as formigas trabalhando. E na hora que chega o inverno, as formigas têm a sua provisão de comida e passam bem durante todo o inverno. E a cigarra, coitada, fica sem ter o que fazer, sem ter o que comer, não é? Frio, não tem onde se abrigar, não tem alimento. Por quê? Porque não teve a previdência de guardar antes. Uma história contada para crianças, mas com um fundo moral muito significativo. Depois, quando ela for adulta, lá no inconsciente dela, vai estar aquele conceito da necessidade do trabalho, da necessidade de você planejar o futuro, não é? Através de uma historinha, de uma fábula ali de Esopo, a cigarra e a formiga. Moisés fez a mesma coisa. Ele contou histórias que depois, conforme o desenvolvimento intelectual e moral da humanidade, puderam ser interpretadas de acordo com a sua realidade. O próprio André Luiz, por meio do Chico Xavier, na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, que se inicia com o livro Nosso Lar, fez revelações sobre a glândula pineal, sobre a mediunidade, que hoje estão sendo comprovadas, não é? Ele não fez em forma de fábulas, mas ele contou histórias que na época, 1960, 1970, não eram entendidas, fatos científicos que não eram entendidos e hoje estão sendo comprovados. Imagina então Moisés, que viveu mais ou menos 1.300, 1.400 anos antes de Jesus nascer.
Se fizermos a conta com os nossos 2000 anos, é uma população, não é? É uma humanidade que talvez nós fizemos parte nas nossas reencarnações anteriores, uma humanidade de 3.500 anos atrás. Não tínhamos condições de entender. É o mesmo raciocínio que vale para as parábolas de Jesus. Jesus falava em parábolas porque o povo não conseguia compreender a questão da reencarnação, a questão da lei de causa e efeito, a questão da igualdade entre os povos. Então Jesus falava conforme a linguagem que eles entendiam na época. Jesus, não é, excelente pedagogo, falava com donas de casa sobre medidas de sal, de farinha, falava com os trabalhadores do mar sobre pesca, sobre peixe, sobre os trabalhadores do campo contando histórias de agricultura, de celeiros, de colheita, não é? Então Jesus falava conforme o público que o ouvia. E Moisés fez a mesma coisa. Essa população de 1,5 milhão de pessoas não entenderia nada se não fosse através de histórias fantásticas. E é isso que grande parte do Antigo Testamento tem, histórias fantásticas, para serem relembradas e contadas oralmente, sem precisar da leitura, não é? Então, eu acho que com isso fica muito claro o porquê que lá na Bíblia está dizendo que o mundo foi criado em 6 dias e a gente sabe que o universo demorou bilhões de anos para ser criado. Né? Não havia condições para falar de Big Bang, que é aquela teoria que a maioria dos cientistas e dos astrônomos aceita para o surgimento do universo. Aí sai um monte de material, poeira cósmica, material estelar rodopiando pelo espaço. Bilhões de anos depois, aquilo esfria, esquenta, resfria de novo, forma-se uma nebulosa, não é? Nebulosa que é uma nuvem ali, cheia de detritos espaciais. No centro dessa nuvem se aglomeram elementos que vão formar o nosso Sol. E aí esse Sol vai atraindo pela sua gravidade outros elementos que, pelo girar, eles tomam a forma esférica e formam os planetas ancorados pela gravidade do Sol. A gente não entende direito isso hoje. Como é que aquela população entenderia? É mais fácil falar que Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Percebem isso? E aí, não é? Kardec vai dizer que dentre todas as gêneses religiosas, porque todas as religiões antigas têm a sua gênese, não é? As populações, as civilizações foram se desenvolvendo junto com o sentimento religioso. Então todas elas têm seus textos religiosos, alguns até mais antigos do que a Bíblia, não é? A Bíblia, como eu disse, começou a ser escrita por Moisés mais ou menos 1.300 anos antes de Jesus nascer. Não é? E aí o que nós temos? Que na Mesopotâmia, não é? Nós vamos encontrar lá um livro chamado A Epopeia de Gilgamesh, que também fala de criação do mundo, que fala de deuses, que fala de dilúvio também. E esse livro foi escrito 1.800 anos antes de Jesus nascer, ou seja, 500 anos, 5 séculos antes de Moisés escrever. Não é? Por que hoje nós não consideramos a Epopeia de Gilgamesh como a gênese bíblica, não é? E só a Gênese escrita por Moisés, a Gênese mosaica? Kardec disse no livro A Gênese do Espiritismo, Kardec disse que dentre todos os textos antigos religiosos, a Gênese mosaica é a que mais se aproxima do que a ciência hoje nos explica. Porque mesmo ele reduzindo tudo aquilo para um período que o povo compreendesse que era de uma semana, cada dia dessa semana vai ter uma correspondência muito íntima com o período geológico que é estudado hoje pela nossa ciência. Os períodos geológicos vão falar da formação do mundo, do surgimento dos mares, do surgimento das plantas, primeiro no ambiente aquático, depois indo para a terra, do surgimento dos animais, primeiro no ambiente aquático, depois indo para a terra, cada um numa era específica geológica. E aí, por último, o surgimento da espécie humana, não é? Dos mamíferos e depois da espécie humana. Tudo isso em eras determinadas, que são chamados de períodos geológicos. Cada período desse corresponde com uma exatidão mais ou menos precisa com um dos dias da Gênese mosaica. Então Moisés sabia do que estava falando, só que interpretou de acordo com o conhecimento lá da época deles, não é? Isso é muito interessante, gente.
Enfim, é essa a explicação, então, não é? Porque que quase todos aceitam essa Gênese bíblica como a que melhor explica religiosamente a Gênese real. A Gênese real ela vai ser explicada mesmo pela ciência, não é? E Kardec tem uma frase interessante, ele fala que se a ciência provar que o Espiritismo está errado em algum ponto, nós devemos ficar com a ciência e o Espiritismo se modificará naquele ponto. A doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, ela está aberta a novos conhecimentos, desde que sejam comprovados que não contrariem os princípios básicos adotados pelo Espiritismo e tão bem explicados pelos benfeitores que orientaram Kardec na codificação, não é? Então, gente, o segundo tópico aqui da nossa palestra é falar sobre os equívocos bíblicos. Tem equívoco na Bíblia? Tem. Por quê? Porque a Bíblia foi feita por seres humanos e o ser humano, nós, não é? Somos naturalmente falíveis. Ainda não estamos no mundo dos espíritos perfeitos. Então é natural que falhemos. Como que o ser humano falhou na Bíblia, por exemplo? Como que esses equívocos surgiram? Tem várias explicações. Como eu disse, poucas pessoas liam no passado. Os poucos que sabiam ler e escrever copiavam os textos do Antigo Testamento para irem distribuindo para outras comunidades que também contavam com pessoas que sabiam ler e escrever. Essas pessoas eram chamadas de copistas, não é? Então os copistas copiavam e é muito comum uma pessoa trabalhando ali à luz de velas, cansada, num ambiente talvez até meio escuro, olhando um texto original manuscrito, talvez uma letra feia, não é? Não entender direito alguma palavra e colocar uma palavra diferente. Pronto, um equívoco surgiu ali. Não é? Outras vezes, a pessoa podia ouvir a história através de uma transmissão oral e ir redigindo como se fosse um ditado. Quem estava transmitindo oralmente podia não ser muito fiel ao texto original, mas um equívoco ali. Não é? E a Bíblia que nós usamos hoje, não sei se todo mundo tem conhecimento disso, é a Bíblia baseada na Vulgata. O que é a Vulgata, né, gente? Antes da Vulgata, vamos falar na Septuaginta. Depois que os judeus saíram da Babilônia, muitos voltaram para Jerusalém, não é? Aí eu falei da redação do livro de Lamentações e tal, e outros se espalharam pelo mundo. Não queriam mais voltar para sua terra, ficaram muito magoados, não é? Ficaram muito decepcionados com tudo o que aconteceu, e aí teve um movimento de dispersão dos judeus pelo mundo chamado de diáspora, né? Então a primeira diáspora foi lá, não é? Quando as pessoas se espalham pelo mundo. Alguns se instalaram no Egito, outros na Grécia, não é? E depois de alguns anos os gregos dominaram o mundo antes dos romanos, o mundo conhecido, Europa, Ásia, o norte da África, não é? Então o domínio era grego, as gerações foram passando, os novos judeus falavam grego, não sabiam mais ler os livros sagrados antigos, não entendiam o idioma hebraico. E aí o que aconteceu? Eles contrataram, não é? Chamaram 72 anciãos que conheciam a língua hebraica e conheciam o grego também, para fazerem a tradução do hebraico para o grego. 72 tradutores. Então, pelo número 70, Septuaginta, não é? Eles fizeram essa tradução e foi a que durou durante mais de 1000 anos, não é? A Bíblia lá no final do período antes de Cristo e no começo do período depois de Cristo era baseada na tradução da Septuaginta. Depois, um pouquinho mais para frente, não é? Mais ou menos na metade muito mais para frente, na metade do século XX, não é? Em 1947, arqueólogos encontraram diversos textos o que foram chamados de manuscritos do Mar Morto, não é? Então, mais de 3.000 manuscritos hebraicos. Esses manuscritos hebraicos serviram para confirmar a autenticidade dos textos. Do texto de quem? Da Septuaginta? Não, da Vulgata, não é? A Vulgata foi a tradição do hebraico para o latim. Quem fez essa tradução lá no século V foi o São Jerônimo, não é? Então, século V não, século IV, tá? Depois de Cristo. São Jerônimo fez essa tradução do latim do hebraico para o latim, que aí era a língua falada oficial da igreja, não é? E tanto a Septuaginta quanto a Vulgata foram confirmadas a sua autenticidade através dessa descoberta aí do manuscrito do Mar Morto. Mas também o São Jerônimo,
não é? São por causa, né, que ele é considerado santo pela Igreja Católica, o Jerônimo, então, espírito bastante culto, que fez essa tradução, também pode ter incorrido em alguns erros. E aí a Bíblia de Jerusalém, ela tem um comentário bastante interessante. A Bíblia de Jerusalém é usada para estudos, não é? Ela tem um comentário bastante interessante que diz que alguns tradutores interpretavam à sua maneira os textos lidos para que o seu entendimento fosse mais fácil pelas pessoas mais simples que tivessem acesso àqueles textos. Então eles mesmo podem ter modificado propositalmente. Por que que existe equívoco na Bíblia? Porque pode ter sido erro de copista, uma lembrança equivocada de quem transmitiu oralmente e o outro copiava o ditado, ou intencionalmente pelas pessoas que faziam as suas interpretações. Natural, não é natural? Natural. E isso invalida o texto bíblico de alguma maneira? De jeito nenhum. Por quê? Porque a Bíblia NVA, não é, a nova tradução do Almeida atualizada, ela vai trazer uma informação importantíssima, com todas as alterações comparadas aos originais, aos manuscritos encontrados lá no Mar Morto, no ano de 1947, menos de 1% do texto bíblico foi adulterado. Ou alterado. Adulterado não, adulterado é uma palavra muito forte. Foi alterado. Ou seja, 1% do texto. Isso não representa quase nada, não tem importância que seja assim. Muito bom? Legal, né? E aí, para encerrarmos o nosso assunto, vamos falar da coexistência da religião com o avanço da ciência. Isso é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Se na Idade Média os cientistas eram taxados de bruxos, eram queimados nas fogueiras e não se podia falar nenhum tipo de novidade, hoje o mundo está muito diferente, não é? A nossa intelectualidade se desenvolveu de uma maneira absurda, temos que acompanhar com a moralidade também, porque Emmanuel diz, não é, que o ser humano é formado de duas asas, a intelectualidade e a moralidade, e um voo perfeito não pode ser feito se uma é mais desenvolvida do que a outra. Temos que desenvolver a nossa moral também, mas a nossa intelectualidade está caminhando a passos um pouco mais rápidos. Aí precisamos vivenciar mais o Evangelho para que a moral alcance o nosso desenvolvimento intelectual. E o desenvolvimento intelectual nos leva a grandes descobertas, não é? E a gente não pode falar pelas outras religiões, tem algumas que são muito conservadoras, mas o Espiritismo está totalmente aberto a qualquer tipo de nova informação. Tanto é o exemplo que eu já citei, não é? A frase de Kardec, não é? Se o Espiritismo for provado errado em algum ponto pela ciência, devemos adotar o ponto de vista da ciência. O que eu já comentei também, não é? Textos de André Luiz que hoje estão sendo desenvolvidos e comprovados. Olha que coisa interessante, há algumas semanas surgiu, não é, a história de que alguns cientistas descobriram que a mediunidade tem um fator genético, não é? Os genes dos médiuns têm uma alteração em relação aos genes das outras pessoas, e isso ainda está muito no começo, não é? Essa pesquisa está engatinhando, mas já é um indício interessante, porque se formos olhar lá no livro dos médiuns, vai estar dizendo que a mediunidade é orgânica, não é? Isso que explica como é do nosso corpo. Tanto um espírito de boa moral quanto de má moral podem ser médiuns, não é? Então cabe a nós filtrarmos pelo bom senso e pela boa lógica qualquer mensagem que recebemos, até se vem de um médium famoso, não é? Temos que filtrar sempre pela nossa razão, pela fé raciocinada do espiritismo, não é? Mas isso então, essa descoberta aí da genética vem provar isso, não é? Que a mediunidade é orgânica. Como que é orgânica? Nossa, tem todo um campo de pesquisa pela frente agora, mas o espiritismo vai aceitando, vai com cautela, com cuidado, vai analisando o que a ciência vem oferecendo. E não dá para separar a ciência da religião, não é? Porque nós temos explicação para muita coisa, principalmente, na minha humilde opinião, no âmbito da medicina, no âmbito das enfermidades, no âmbito das emoções, da psicologia. Não dá para explicar só pela ciência física. É necessário o componente espiritual. Não é? Os traumas vindos de outras vidas, as obsessões, as perseguições espirituais, isso tudo precisa ser considerado também na análise de um quadro como um todo, porque senão só a explicação material não basta, não vai ser suficiente.
O prognóstico, não é? A expectativa que nós temos é que a coexistência da religião com o avanço da ciência será cada vez mais íntima, será cada vez melhor, não é? Culminando numa plena aceitação de uma pela outra daqui a alguns anos aí, não é? Quantos anos não sabemos ainda, mas quando o nosso planeta se transformar definitivamente no local de regeneração. Espero que eu tenha sido claro nas minhas exposições. Foi uma alegria muito grande, eu repito, não é? Estar aqui com vocês, e vamos encerrar a nossa conversa, então, nos dirigindo mais uma vez a Deus, nosso Pai, para agradecer pelos momentos que vivemos. Ao mesmo tempo, pedimos ao nosso querido Mestre Jesus que nos abençoe e nos acompanhe daqui para frente até o próximo encontro, não é? Desta casa, Associação Beneficente Bezerra de Menezes, que nossos mentores estejam conosco, que as nossas noites sejam tranquilas, nossos dias sejam produtivos e que, sinceramente, aquilo de bom que existe no nosso coração se transforme em boas palavras e boas ações, seguindo sempre o Evangelho de Jesus. Obrigado pela atenção de vocês, até uma próxima, fiquem com Deus.